Olá, 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 tudo bem? Professor Emerson aqui na área para te ajudar em matemática. Como é que você está? Tudo bem? É uma sequência de aulas que visa a tua aprovação. Então, você está acompanhando a plataforma, está acessando? Eu espero que sim, tá? Os resultados vão acontecer. Ok? A aula de hoje ela é super interessante porque a gente vai trabalhar um contexto que pouca gente domina e a partir de hoje pode elucidar em tirar várias dúvidas. Que tal? Vem comigo, eu sou o professor Emerson, vamos trabalhar em matemática, geometria, área de figuras planas. Ok? Mas como é que é isso, professor? As áreas das figuras planas medem o tamanho da superfície da figura. Desse modo, podemos pensar que quanto maior a superfície da figura, maior será a sua área. Correto, né? É só você imaginar aí uma superfície retangular. Olha aí uma coisa pequena ou maior. Quanto maior a superfície, maior a área ocupada. A gente vai dividir entre geometria plana e espacial. A plana é a área da matemática que estuda as figuras planas, ou seja, que possuem comprimento e largura. A gente chama isso de figuras bidimensionais. Por que duas dimensões? Porque você vai trabalhar comprimento e largura, ok? E com base nisso tem a geometria espacial, que vai trabalhar três, tá? Comprimento, largura e altura. Vamos entender isso melhor? Observe bem essas figuras aqui, ó. Triângulo, quadrado, retângulo, círculo, trapézio e losango. A gente trabalha nesse contexto com duas superfícies em relação à questão de quê? De comprimento e largura. Ok? São as figuras mais usuais. Como assim, professor? Antes de apresentar as fórmulas, a gente vai ter que trabalhar algumas coisas, tipo classificação de acordo com as medidas. O triângulo, ele tem três lados e eles são classificados de acordo com as medidas dos lados. Se ele tem três lados iguais, ele é equilátero. Se tem dois lados iguais, ele é isósceles. E se ele tem três lados diferentes, ele é escaleno. Agora, quanto aos ângulos, se ele tem um ângulo de 90 graus, ele é retângulo. Se ele tem um ângulo maior que 90 graus, ele é obtusângulo. Agora, se os ângulos são menores que 90, ele é acutângulo, ok? Apenas para que a gente possa conhecer as figuras geométricas. Então, a gente falou desse primeiro aqui, que é o triângulo. Agora, em relação à questão de quatro lados, o primeiro que a gente vai ver é o quadrado. Ele possui quatro lados de medidas iguais e ângulos também iguais, ok? E vem o retângulo. Já o retângulo, a gente vai trabalhar um quadrilátero que também tem quatro lados, tá? Dois na vertical e dois na horizontal. Dessa forma, o quadrado, ele apresenta também quatro ângulos, correto? Lembrando que o quadrado, olha aqui, nesse caso, o quadrado e o retângulo têm quatro lados e ângulos de 90 graus. Só que no quadrado os quatro lados são iguais e no retângulo não, ok? Apenas para diferenciar. Com base nisso, tá? Círculo, também chamado de disco, é aquele de formato circular, que a gente vai ter que trabalhar isso mais na frente, tá? Já o trapézio é também um quadrilátero notável, com dois lados e bases paralelas, tá ok? E onde uma é maior e a outra é menor. A soma dos seus ângulos internos totaliza 360 graus. Ele é classificado como um trapézio retângulo, quando apresenta dois ângulos de 90, trapézio isósceles, também chamado de trapézio simétrico, onde dois lados não paralelos e possuem a mesma medida, e o trapézio escaleno, todos os lados apresentam medidas diferentes. E vamos fechar essa etapa com o losango, quadrilátero equilátero formado por quatro lados iguais. Apresenta dois lados e ângulos opostos congruentes e paralelos. Lembrando que congruência em geometria quer dizer igualdade, tá? Com duas diagonais que se cruzam perpendicularmente. Se você não está conseguindo associar, a gente está falando desse aqui, ó, tá? Quatro lados iguais e os lados opostos congruentes, tá? Ó, é isso que a gente está falando, ok? Com base nisso, tá? E possui dois ângulos agudos, menores que 90, e dois ângulos obtusos, maiores que 90 graus. Olha aqui as figuras em relação às suas áreas. Nós temos aqui o triângulo, onde a área é a base vezes a altura dividido para 2.
O retângulo é apenas a base vezes a altura. Quando a gente fala de área, pessoal, é a superfície ocupada delimitada pela figura plana, tá ok? O quadrado, lados iguais, se eu quiser calcular o que eu posso colocar aqui dentro, é multiplicar lado vezes lado. Por isso que é L ao quadrado. O retângulo. Nesse caso agora vamos para o trapézio. No caso do trapézio, eu vou somar a base maior mais a base menor, multiplicar pela altura e dividir por 2. Ó. O losango, eu vou ter uma diagonal maior, que é o Dzão, e a diagonal menor, que é Dzinho. Tu vai multiplicar a diagonal maior vezes a menor e dividir por 2. E por último, a gente fecha no círculo. A área é π vezes r ao quadrado. É o π vezes a medida do raio elevado ao quadrado. Ok? Vale lembrar que a área e o perímetro são dois conceitos utilizados na geometria plana. No entanto, apresentam diferenças. Por quê, professor? Área, tamanho da superfície da figura, tá? E isso aí é dado em centímetro quadrado, metro quadrado ou quilômetro quadrado. Já perímetro é a soma de todos os lados da figura. O valor do perímetro será sempre dado em centímetro, tá? Como assim? Quando falar em área, sempre vai aparecer a medida específica ao quadrado. Se é dado em centímetro, centímetro quadrado. Se é em metro, metro quadrado, ok? Perímetro é só somar os lados. Sempre vai ter centímetro, metro, quilômetro e assim sucessivamente, tá? Ok? Vamos ver isso daqui, ó. Confira abaixo 2 exercícios de vestibular. Um festival foi realizado num campo de 240 metros por 45 metros. Quando a gente fala de campo, a gente entende que é uma medida retangular. Sabendo que por cada 2 metros quadrados havia em média 7 pessoas. Quantas pessoas haviam no festival? Presta bem atenção nesse negócio. Geralmente, quando tem eventos, as pessoas calculam quantos tem naquele evento. E a gente calcula por isso aqui, ó. Aqui está dizendo que a cada 2 metros quadrados havia em média 7 pessoas. Como ele é um campo retangular e eu tenho as medidas, primeiro eu calculo a área, tá? Para poder calcular quantas pessoas tem. Então, bora lá fazer. Se é retângulo, a área base vezes a altura. Multiplica 240 vezes 45, que vai me dar 10.800 metros quadrados. Essa é a área da superfície do campo. Só que está dizendo que em cada 2 metros quadrados tem 7 pessoas. Correto? Então, 1 metro quadrado havia 3,5. Ou seja, eu só fiz aqui a proporcionalidade. Aí o que a gente faz? 10.800 metros quadrados. Cada metro quadrado vezes 3,5, pelo que a gente deduziu aqui. Multiplicando, a gente vai ter, então, em torno de 37.800 pessoas. Traduzindo, alternativa C. Ok? Isso aqui é muito usual no Enem, presta bem atenção nisso, tá? Vamos ver aqui. Um ciclista costuma dar 30 voltas completas por dia no quarteirão quadrado onde mora, cuja área aqui ó, é de 102.400 metros quadrados. Então, a distância que ele pedala por dia é de... Bora entender isso melhor? Se a área do quarteirão é de 102.400 metros quadrados, podemos descobrir o valor de seu lado, uma vez que sabemos que ele é quadrado, tá? Mas como assim, professor, nesse caso, ó? Ele, ó, nesse caso, quarteirão quadrado, ó. Aqui já está dizendo o formato da figura plana. E agora o que a gente faz? A área do quadrado é lado ao quadrado. A área é dada no problema igual a L ao quadrado. Esse quadrado passa para o outro lado como raiz. A raiz de 102.400 dá exatamente 320. Então, cada lado tem 320 metros. Agora que já sabemos a medida de cada lado, podemos descobrir o seu perímetro, ou seja, eu vou somar todos os lados. Cada lado é 320, o quadrado tem 4 lados, multiplica, eu vou ter 1.280 metros de perímetro. Desse modo, se o ciclista percorre 30 voltas completas por dia, ele percorre 30 vezes o valor do perímetro. Então, eu vou pegar 30 vezes 1.280, que vai dar 38.400 metros. Olha que bacana, bem tranquilo, né? Vamos ver agora um exercício 3? A área quadrada de um sítio, olha só isso aqui, ó, área quadrada, deve ser dividida em 4 partes iguais, também quadradas, e em uma delas deverá ser mantida uma reserva de mata nativa.
tá? Conforme mostra a figura. Bora entender isso? Ó, aqui tá, ó, a área achurada solicitada. Aqui eu tenho um quadrado dividido em 4 quadrados, que mede 50 por 50. E aqui está dizendo, ó, que o ponto B é o ponto médio do segmento AE, ó. AE aqui está bem na metade, ok? E C é o ponto médio do segmento EF, aqui também está na metade, ok? Eu quero a área achurada. Como é que a gente vai calcular isso, professor? Observando a figura, notamos que a área achurada corresponde à área do quadrado, ó. Primeiro vamos calcular a área desse quadrado, tá? Que é 50 por 50, tá? Que nesse caso a gente basta calcular, correto? E essa área achurada vai ser justamente a área do quadrado menos a área desses dois triângulos formados, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso, professor, nesse caso? Eu posso calcular, então, a área do quadrado menos a área dos dois triângulos, que eu vou encontrar a área procurada. E como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a área do quadrado grande dá 2.500 metros quadrados. Eu tenho dois triângulozinhos, então vamos lá. Base vezes altura sobre 2 me dá a área do triângulo. A gente vai multiplicar 25 vezes 25 sobre 2, eu achei a área do primeiro. 312,5 metros quadrados. Vamos achar a área do segundo, tá? Que deu 625, correto? Agora o que eu faço? Pega a área maior menos essas duas áreas aqui, ó, como está aqui no problema, ó. Logo, o resultado é exatamente 1.562,5 metros quadrados. Então, nesse caso, está aqui a resposta procurada no problema. Olha isso daqui. Um brinquedo chamado pula-pula, quando visto de cima, consiste de uma cama elástica com contorno em forma de um hexágono regular. Pessoal, se você não sabe o que é hexágono, ó, ele tem 6 lados de medidas iguais, tá? Se a área do círculo, o círculo está aqui dentro, ó. Inscrito no hexágono é 3π metros quadrados, então a área do hexágono em metros quadrados é de quanto? Então tá aqui as opções. Vamos ver como é que a gente responde? Primeiro encontraremos o raio da circunferência, que coincide com a altura do triângulo mostrado na imagem. Ok? A área é πr ao quadrado, que é da circunferência. E sabemos que a área é igual a 3π. Eu vou igualar 3π a πr ao quadrado, achar o raio. O raio deu raiz de 3. Sabendo que o valor do raio, se traçarmos o triângulo AOB, o raio será a sua altura. No hexágono, esse triângulo é sempre equilátero. Por quê, professor? Porque eu tenho aqui, ó. Se eu fizer o triângulo aqui, é um triângulo equilátero. Ele sai do centro e toca aqui, ó, os vértices, tá? Do hexágono. Então, eu vou ter 6 triângulos equiláteros. Quer dizer que ele tem lados iguais. Então, L raiz de 3 sobre 2 é a altura. Essa altura aqui coincide com o raio, igual a raiz de 3, tá? Multiplica cruzado, cancela a raiz de 3, o L é igual a 2. E agora o que a gente vai fazer? A área, tá? Procurada é 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, que é justamente a área do triângulo equilátero, tá? Substitui o L por 2, multiplica e divide. Então vai me dar 6 raiz de 3. Bora ver agora essa questão 6? Um senhor, pai de 2 filhos, deseja comprar 2 terrenos com áreas de mesma medida para cada filho. Um dos terrenos visitados já está demarcado, embora não tenha um formato convencional, como se observa na figura que a gente vai mostrar. Agradou ao filho mais velho e por isso foi comprado. O filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir, mas para isso precisa de um terreno na forma retangular, tá? Cujo comprimento seja 7 metros maior que a largura. Bora mostrar isso? Nesse caso aqui, ó. Tá aqui, ó, o formato retangular e tá aqui o formato diferenciado, que é quase um triângulo, mas ainda não é. Para satisfazer o filho mais novo, esse senhor precisa encontrar um terreno retangular, tá aqui, cujas medidas em metros do comprimento e da largura sejam iguais. Então, respectivamente a qual? Como é que a gente vai fazer isso daqui, ó? Lembrando que ele é 7 metros maior.
Se aqui o comprimento, a altura aqui, ó, base vezes altura. Aqui é x, aqui vai ser x mais 7. E aqui eu tenho as medidas. Como é que a gente faz isso? Como a área da figura A é igual à área da figura B, ó, a área da figura A é igual à área da figura B, vamos primeiro calcular esta área. Para isso eu vou dividir a figura B, ó. Então eu vou dividir a figura B em dois triângulos, tá? Ok? Área B1, certo? Base vezes altura sobre 2. É só pegar 21 vezes 3 sobre 2, que deu 31,5. A área B2, ó, é só fazer base vezes altura dividido por 2. Deu 112,5. Então, a área dessa figura é a soma dessas áreas, que deu 144 metros quadrados. Essa área aqui é igual à do retângulo. Ó. O que a gente faz agora? Iguala, e eu vou multiplicar, certo? Porque a área do retângulo é a base vezes a altura e igualar com essa área aqui. Ao fazermos isso, eu vou encontrar uma equação de segundo grau, igualo, calculo delta, que deu 625, joga na fórmula de Bhaskara e eu encontrei 9. Número negativo não serve, certo? Então, se um tem 9, o outro tem 7 a mais. Então, vai dar exatamente 9 e 16, que são as medidas procuradas, tá? Letra B é a resposta. Agora, vamos ver essa daqui? Um vidraceiro precisa construir tampos de vidro com formatos diferentes, porém com medida de áreas iguais. Está aqui o círculo e está aqui o quadrado. Esses tampos aqui têm áreas iguais, tá? Então ele pede que ajude a determinar uma fórmula para calcular o raio de um tampo de vidro de acordo com o lado L. Então, como é que a gente vai fazer isso? O exercício quer saber a fórmula correta. Já que ele quer saber a fórmula correta, o que a gente vai fazer? Se liga na dica. Temos claramente um exercício de geometria plana. Neste exercício, vamos precisar relacionar o raio da circunferência com o lado do quadrado, para que tenhamos uma área equivalente, isto é, a mesma área. Ok? Então, é só fazer a igualdade aqui, ó. R ao quadrado do quadrado e aqui é igual a L ao quadrado dividido para π. Por quê? A área do círculo é πr ao quadrado e a área do quadrado é lado ao quadrado, certo? Então, eu vou igualar aqui, ó, nesse caso, como você está vendo, ó, eu parto daqui para cá, o π passa dividindo, tá? O quadrado passa como raiz e agora eu achei o raio, que vai ser L sobre raiz de π. Conclusão aqui, pessoal, vai dar a letra A. Perceberam então esse detalhe? Aqui o exemplo, ele está pedindo exatamente aqui, ó, que tenham medidas iguais. Ficou bem claro isso? Ó? Então eu igualei as áreas e dessa maneira eu cheguei a encontrar o que a gente estava querendo calcular. Agora preste atenção aqui num detalhe, pessoal. Quando você fala de áreas, eu tenho que relacionar. Aqui pede uma igualdade. Então, qual é a área do círculo? πr ao quadrado. Qual é a área do quadrado? L ao quadrado. Como está dizendo que eles têm áreas iguais, ó, eu fiz a igualdade estabelecida. Esse exemplo aqui, ele não é complicado e depende muito de quê? De como é que você correlaciona isso, tá? E foi bem fácil de você encontrar. Por isso que a resposta aqui é a letra A. O que diz a letra A? É L sobre raiz quadrada de π. Significa o quê? A gente tem que começar a analisar. Falou em geometria, vai falar de área de figuras planas. Se falar em área de figuras planas, tu tem que relacionar de acordo com a figura geométrica formada. Cada figura geométrica tem uma área específica. Aí, professor, eu vou memorizar, eu vou decorar? Você tem que lembrar. Se tu vai decorar, memorizar, a performance é a parte dos exercícios, ok? Então, eu espero poder ter ajudado. Dá uma olhada na plataforma, verifica no livro, tá, que você tem e exercita. Tem muita coisa boa para você ver. Eu sou o professor Emerson. Até a próxima.